Olá, boa tarde a todos. Um ótimo domingo a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, iniciando essa live, em continuação a essa série que nós estamos realizando todos os domingos, a partir das 17 horas. E hoje nós vamos pegar um gancho do bate-papo que nós tivemos no domingo passado, falando sobre as alterações na fala. Tivemos aqui a presença de uma pediatra, a doutora Luciana Lameirão, e hoje nós vamos ter mais uma convidada, mas ela já é de casa, faz parte da equipe, é uma psicopedagoga. Eu vou falar de detalhes maiores a respeito da formação dela daqui a pouquinho. Antes, eu gostaria de lembrar que todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm visto as nossas lives, que têm compartilhado, possam também ir aos nossos canais nas mídias sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos com todos os nossos vídeos institucionais salvos lá, e aí você pode assistir a qualquer momento. Vocês também podem acessar a nossa página no Facebook, é @urffonoaudiologia, e também no nosso Instagram, onde tem lá a minha foto especificamente, mas todas as novidades da URF nós colocamos lá. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Gerson. O pessoal está chegando, aquecendo os motores. Nós estamos aí, né, desse domingo com algumas concorrências, mas estamos aqui trabalhando duro, falando sobre educação, falando sobre terapia, falando sobre assuntos que podem ser importantes ou para alguém da sua família, para o seu filho, ou para alguém que você conhece bem de pertinho. Nossa intenção é mostrar o nosso trabalho desenvolvido, mostrar como nós trabalhamos em equipe multidisciplinar e, principalmente, esclarecer dúvidas. As lives, esse momento que nós estamos vivendo, tem sido um momento de muita troca e tem sido um momento em que tenho certeza que não só eu, mas todos têm tido a oportunidade de agregar muito conhecimento em várias áreas diferentes. E conosco não podia ser diferente. Nós estamos aqui para falar, né, daquilo que nós fazemos com amor, como a nossa missão e como algo que realmente faz a diferença e nos motiva todos os dias. Muito bem, eu gostaria de chamar então, como eu havia dito, nós estamos aí dando continuidade à nossa live do domingo passado, falamos sobre alterações de fala, e nós vamos pegar esse gancho porque nós na URF temos uma percepção a respeito de muitas crianças que já passaram por nós e que tiveram uma queixa inicial de alterações de fala, e nós tratamos essas alterações, e aí passou-se um tempo, chegou o momento dessas crianças passarem pela fase de alfabetização, e nós percebemos o retorno dessas crianças, mas agora com uma outra queixa, com uma queixa voltada para as questões de atenção, concentração, muitas vezes trocas na escrita, e tudo isso podem ser sinais de muitas outras situações. Mas é muito comum quando nós encontramos crianças que têm alteração de fala, né, das mais simples, a não ser que haja um diagnóstico mais específico, e aí cada caso é um caso. Mas é muito comum, existe um percentual, quando eu digo que é muito comum, é que existe um percentual considerável quando a gente percebe que essas crianças retornam e elas têm um histórico lá na primeira infância, no período de desenvolvimento da fala, de alguma alteração específica. E aí a gente começa a observar o que a gente chama de comorbidades, são situações que aparecem em justificativa de outras. Então, para nós entendermos um pouquinho melhor, porque uma queixa também que a gente observa muito e que é super interessante nós podermos falar aqui hoje sobre isso, é uma dúvida que muitos pais têm, porque quando eles chegam com essa criança na fase de alfabetização e com uma notificação da escola de que é preciso que se seja feita uma avaliação ou por um psicopedagogo ou por um fonoaudiólogo, e muitas vezes a escola faz até essas duas sugestões, tanto de um profissional quanto de outro, e às vezes dizem até que é bom que façam com os dois. Mas eles não explicam claramente o que vai ser trabalhado, tanto pelo viés fonoaudiológico quanto pelo viés psicopedagógico. E muitos pais chegam até nós perdidos. E como nós já dissemos aqui, temos uma fatia muito grande de atendimentos a clientes que têm convênio. E os convênios agora, por conta da demanda, é que estão começando a ficar alertas, provavelmente por conta da quantidade de pedidos de reembolso que eles têm tido, não é?
de serviços realizados em clínicas que são credenciadas na parte da área da saúde e que tem, por consequência, né, um profissional como, por exemplo, nós temos uma psicopedagoga, e aí percebemos a necessidade de que esses trabalhos sejam feitos em paralelo, porque são trabalhos diferenciados, e aí os pais, pelo fato do plano não cobrir, vão até esses convênios, solicitam esse reembolso, e nós já temos percebido um movimento onde eles têm começado a questionar, a pesquisar e a entender melhor, né? A doutora Thaís vai poder explicar para nós um pouquinho mais de profundidade, porque a psicopedagogia é uma área que ela, além de atuar na área da saúde, ela tem suas bases na parte da educação. E aí é onde os segmentos de saúde batem, né, o martelo dizendo que não dão essa cobertura porque não é da competência da área da saúde tratar algo que seja da competência educacional. São situações inevitáveis, né, nesse nosso sistema, na forma como nós nos organizamos, mas fato é que tanto pelo viés fonoaudiológico, área da saúde, como também pelo viés psicopedagógico, que é da área da educação, existem muitas áreas que se interligam, que têm uma interseção. E a gente percebe isso exatamente nas alterações, nos transtornos, nas dificuldades. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre isso, foi por isso que nós, então, convidamos hoje a doutora Thaís Davico. Ela faz parte da nossa equipe multidisciplinar na URF. Ela é pedagoga, é psicopedagoga, também é especialista em neuropsicopedagogia e em educação especial inclusiva, é capacitada em ABA, em estratégias naturalistas, e é pós-graduanda em intervenções precoces no autismo. Vem para cá, para esse nosso bate-papo super interessante, doutora Thaís Davico. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Aparecida. Que responsabilidade, hein? Tem muitas questões aí para ser respondidas, mas vamos lá, topei o desafio e estou aqui. Então, antes, fugindo um pouco do nosso script, deu para entender um pouco dessa introdução que eu fiz, não é? Deu para entender? Claro, com certeza. E, na verdade, a educação e a saúde, inclusive, elas estão se complementando de uma forma bastante satisfatória. E a gente ainda, daqui a uns anos, né, daqui a algumas décadas, a gente ainda vai ter mais subespecialização, que a gente está tratando de um organismo vivo muito complexo, que é o ser humano. Então, quanto mais refino, mais especialização, melhor o tratamento em menor tempo. É verdade. E você concorda que a gente percebe, né, nitidamente essa dúvida e muitas vezes até mesmo essa demora até, né? A palavra na verdade não seria essa, mas assim, essa análise que os pais, os responsáveis fazem em de fato aderir ao atendimento multidisciplinar, quando eles muitas vezes chegam, né? A fonoaudiologia ainda é a porta de entrada principal dos clientes na URF, mas quando a gente percebe que a gente faz essa notificação, que a gente senta e conversa com o responsável, mostrando quais foram as nossas percepções, e daí a gente justifica a necessidade desse tratamento multidisciplinar, te incluindo, né, no tratamento, é muito comum, né, a gente encontrar essa dúvida dos pais, e a gente percebe que a dúvida para exatamente nessa linha limítrofe. Porque a gente ouve com muita frequência, né? Ah, mas aí isso que vocês estão me apontando como uma necessidade, a fonoaudiologia não trata isso, né? Eu queria que você corroborasse um pouquinho com essa nossa percepção. Exatamente. Então, assim, o trabalho de psicoeducação, aos poucos, vai transferindo isso e vai esclarecendo esse limiar, né? Porque, na verdade, a gente explica exatamente o que cada área vai trabalhar e vai atuar, porque, assim, apresentou alteração de fala e diversas outras questões, né, relacionadas à fala, é o fonoaudiólogo, não tem outro profissional que vai trabalhar essa questão. Agora, tem dificuldade em processos de aprendizagem, é o psicopedagogo. Então, todos os processos relacionados à aprendizagem é com o psicopedagogo. Óbvio que pode falar. Não, pode falar, pode continuar. Tá. É que eu estou aqui lembrando e fazendo assim uma referência para a gente não esquecer de colocar, né? Como você bem falou, a questão da fala, ela é
da alçada fonoaudiológica. Mas a gente não pode esquecer que esse processo de desenvolvimento de fala, e a gente citou aqui várias situações, inclusive no domingo passado, né? Do quanto que ele serve de base para esse processo de aprendizagem um pouquinho mais tarde, logo depois, né? Sim. Principalmente porque hoje as escolas cada vez mais cedo apresentam esse processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Cada vez mais cedo as crianças têm contato com as letras e, por consequência, com os sons, e aí já começam a identificar seus nomes e as primeiras palavras, e toda essa base vem da fala, não é? Só para complementar aí, que eu estava aqui lembrando que não podia deixar de falar sobre isso. Claro, sem problemas. Assim, a gente volta no script, vem para o script do final, do início, não tem problema nenhum. Porque é isso, é um processo de construção. Na verdade, assim, já que a fonoaudióloga me deu permissão, tem que falar, né, gente? A fala, na verdade, ela é como se fosse a ponta de um iceberg. O que tem antes dessa fala são muitos outros processos que precisam ser observados. E vamos dar um salve para a educação infantil. Aí agora eu volto para a educação. Os relatórios de educação infantil, que são relatórios trimestrais do desenvolvimento das crianças, é de supra importância. É por isso que os profissionais precisam estar sendo capacitados, se capacitarem, as próprias instituições, né, investirem nessa capacitação, para que essa observação seja cada vez mais assertiva, mais segura, os pais se sintam mais confiantes no trabalho desempenhado e alguma alteração mais significativa, respeitando todos os marcos do desenvolvimento muito bem abordados na live anterior, eles precisam ser levados muito a sério, que não é um atraso na fala, é um atraso no desenvolvimento humano. Se teve atraso no desenvolvimento, com certeza vão ter consequências lá na frente. Muito bem explicado, doutora Thaís. Então, vamos começar a organizar a casa, né? No pensamento e no entendimento de quem nos ouve e que tem essa dúvida, né? Por que viés acontece o trabalho fonoaudiológico? Por que viés que acontece o trabalho psicopedagógico? Explica para a gente, assim, mais especificamente, qual o campo de atuação da psicopedagogia? Ótimo. O campo da psicopedagogia é bastante amplo, né? Ele atua na área da educação e da saúde. Então, ele vai atender todos os processos de aprendizagem. Eu costumo dizer, isso é um grifo meu, que é um detetive da educação. Ele vai precisar ficar com uma lupa gigante. Então, por isso, ele vai precisar conversar com a escola, né? Fazer uma anamnese muito bem estruturada com a família. E o campo de atuação desse psicopedagogo, ele vai do 0 aos 100 anos. Então, é desde o momento que essa criança começa a aprender, né? E graças aí a ciência vem revelando que o aparelho auditivo, se eu estiver errada, me corrige. A partir do 4º mês de gestação, a criança já começa a compreender, já começa a ouvir. Até então que tem relatos de que quando a criança nasce, né? E já começa a reconhecer a voz, primeira vez, a voz da mãe ou a voz do pai. Então, olha a importância. E 100 anos, 101, 102, né? Até a criança, adolescente, idoso, então, atua em todos esses processos de aprendizagem humana. Então, é de 0 a 100 anos. Muito bom. E digamos que chegue uma criança, vamos falar do universo, né, da nossa prática. Claro. O que é avaliado pela psicopedagoga? O que é avaliado pela psicopedagoga? É avaliado todos os processos que são requisitos da aprendizagem. Então, a gente vai ter que ver todo o aspecto psicomotor para ver se essa criança, de fato, tem um tônus, né? Tem uma questão mais estruturada desse andar, desse sentar, desse falar. Apreensão, pega e pressão, que são processos totalmente diferentes da questão do lápis. Então, isso está muito ligado à questão do tônus também. A forma, né, que a gente chama de modalidade de aprendizagem, a forma como ele obtém essa informação, retém e passa, tem muitas coisas, mas isso tudo são procedimentos bem específicos da psicopedagogia, que a gente tem testes específicos, jogos específicos, né, metodologias específicas, que só fazendo uma avaliação, passando por um psicopedagogo, a gente consegue bem mais detalhes. Então, doutora Thaís, a queixa inicial, né, para que uma criança chegue até nós e seja encaminhada, né, para o trabalho que
que você desenvolve na clínica, são basicamente queixas escolares, né? Baixa no desempenho escolar. Antes de você fazer parte da nossa equipe, né, já há um tempinho atrás, eu tinha esse cuidado de explicar aos pais, quando eles chegavam com essa queixa, de que para se aprender, e aí eu quero que você me corrija se eu estiver errado, porque eu estou tentando pegar essa minha fala de algum tempo atrás, quando claro. nós ainda não podíamos contar com o seu trabalho na equipe, e tentar demonstrar para o responsável, para o pai, essa necessidade. Então, o que eu dizia a eles? Olha, temos uma queixa do desempenho escolar. Eu não posso aqui, já de imediato, numa anamnese, ou mesmo em um segundo, terceiro contato, já dar uma definição do que está acontecendo. Nós precisamos avaliar. E aí eu dizia para ele assim, dentro do espectro, né, fonoaudiológico, vamos dizer assim, nós temos algumas testagens que também são específicas da área fonoaudiológica e que verificam algumas habilidades que a criança precisa ter bem desenvolvidas, né, ou pelo menos dentro de uma linha que a gente considera normal, para que ela possa exatamente aprender a ler e a escrever. E aí eu dava alguns exemplos, eu dizia que habilidades são essas. Elas passam pela acuidade auditiva, pela acuidade visual, pelas questões psicomotoras, pelo equilíbrio, né? E aí a gente vai ver, eu dizia assim, na prática eu vou ver ele lendo, escrevendo, o que ele reconhece das letras, dos sons, se está havendo algum tipo de troca. Então, tudo isso leva um tempo para que haja, então, esse apanhado, né? Perfeito, da criança sendo ali submetida a essas atividades, essas propostas, para que a gente possa, então, observar o que está acontecendo, quais são as respostas que ela nos dá. Falei besteira? Perfeito. Não, né? Não, perfeito. Inclusive, eu não vou falar sobre isso agora, mas já adiantando um pouquinho, tem uma outra questão que a gente vai falar sobre as questões, assim, de transtornos, né? Que isso tudo precisa estar organizado. A acuidade visual, a acuidade auditiva, todas essas condições precisam estar em harmonia, tá? Então, assim, inicialmente, é porque a gente eu trabalho numa equipe multidisciplinar. Então, essa questão visual, auditiva, PAC simplificado, já vem tudo mastigado para a psicopedagoga, ela não precisa iniciar e pedir, né? Já vem tudo mastigadinho. Então, eu já vou direto para o chão com a criança, né, para o lúdico, para saber como é que é o processo de escrita, leitura, cálculo e todos os outros aspectos que abordam a aprendizagem. Muito bom. Então, seguindo, vamos aproveitar e esclarecer. Qual é a diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizagem? O que é uma dificuldade e o que é um transtorno? Nesta live, todo mundo vai sair daqui craque, sabendo exatamente o que é dificuldade e transtorno de aprendizagem. Por quê? É muito fácil se a gente conseguir fazer uma comparação com algo da nossa vida, do nosso cotidiano. Quando a gente fala muito de Paulo Freire, leitura de mundo, quando a gente pega a realidade do que está acontecendo e a gente consegue fazer uma associação com algum conteúdo, é mais fácil para a gente absorver. Então, pensa na quarentena. A gente está com... Isso é uma pergunta, hein? A gente está com uma mobilidade social temporária ou para sempre? Temporária, não é? Temporária. A gente não sabe quanto tempo vai durar, se vai perdurar mais de 6 meses, todo aquele... né, se vai adentrar o ano de 2021, mas é bem temporário, não é isso? A dificuldade de aprendizagem é isso. É algo temporário. Só que o que é temporário, né? Quando o pai busca um psicopedagogo, busca um profissional para poder fazer justamente essa avaliação, ele precisa fazer essa identificação, se não é uma metodologia inadequada, porque às vezes não é o perfil do aluno estar eu não estou falando de que é certo, que é o errado. Eu estou falando em questão de adequação, ok? A modalidade e estilo de aprendizagem. Então, às vezes, é uma criança muito sinestésica, muito teatral. Nem conheço teatro, né, Cida? A gente nem conhece teatro. Se eu fosse, por exemplo, para uma escola de regime militar, eu não sei se, de repente, eu me sairia muito bem. Agora, numa escola que possa aproveitar, né, uma criticidade, que possa aproveitar a expansão, a questão do questionamento, tudo isso. Então, assim, o que acontece? A gente precisa fazer, de fato, essa investigação, que às vezes é uma metodologia inadequada, às vezes é um processo de alfabetização muito ruim.
O professor Vitor da Fonseca, ele trata de despedagogia. Olha, eu falando disso aqui, mas é o que ele fala. Às vezes é um processo de alfabetização mal construído, que não trabalhou um termo que a fonoaudiologia ama, consciência fonológica, né? Que a gente vive repetindo aqui, consciência fonológica. Eu não vou falar sobre o que é, mas não é aprendizado de letras, tá? É aprendizado dos sons. Então, o que acontece? Porque se a gente pegar na literatura científica, a gente vê que não passa de 5%, o que são, de fato, uma dificuldade, que é um transtorno de aprendizagem. Agora a gente vai para o transtorno de aprendizagem. Então, às vezes, tem muito até diagnóstico errado, tá? Então, dificuldade de aprendizagem é uma condição temporária que a gente precisa investigar diante de uma avaliação multidisciplinar para saber exatamente aonde ocorreu o bloqueio, qual estratégia que pode ser utilizada, né? Às vezes é uma rotina, falta de uma rotina, às vezes é uma questão estrutural, tá certo? Ou às vezes é uma questão clínica. A criança que às vezes não enxerga muito bem, está sentado lá atrás na sala de aula, né? Ou a criança que não escuta muito bem. Enfim, tem uma série de questões clínicas também. Então, dificuldade é a pandemia, beleza? Então, eu gostei muito do exemplo que você utilizou. Só que eu estou aqui me colocando no lugar dos pais, até porque eu já ouvi essa resposta, né, essa réplica, em retorno a algumas solicitações, do tipo: então, ele só está no primeiro ano, doutor, então a gente vai esperar, porque pode ser cobrança da escola, ele não está acompanhando, acabou de sair daquela fase da brincadeira, e aí não tinha que sentar na carteira, era tudo em rodinha, tinha todo aquele lúdico, e aí agora a criança está sendo cobrada na questão da cópia, às vezes os pais até relatam, né? Agora ele tem dever de casa, antes não tinha, não é? Essa sua última fala que colocou, né, destacou que pode ser uma questão clínica, inclusive do ponto de vista auditivo, visual, não é? A gente precisa ressaltar essa questão porque a gente tem um contingente muito alto de clientes, de crianças que têm esse quadro clínico, né? Principalmente no que diz respeito, isso daria uma outra live, as questões respiratórias, né? As otites de repetição, elas têm uma importância na fase de alfabetização, nessa consciência fonológica que você comentou, que é nessa discriminação dos sons. E aí, as crianças que têm comprometimentos respiratórios do tipo rinites alérgicas, sinusite, então tudo isso está dentro de uma bolsa que a gente pode chamar assim de quadros clínicos, que faz parte daquela anatomia, faz parte daquela fisiologia, daquele corpinho, e vai interferir no processo de aprendizagem. E a gente precisa identificar, avaliar, né, submeter essa criança a algumas propostas para que a gente possa pensar e perceber se essa não é uma situação que precisa aí de, talvez não do nosso tratamento, num caso como esse em que eu acabei de citar, o ideal é um acompanhamento com um alergista, junto com um otorrinolaringologista, ou questões outras, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de atenção, de concentração, precisa aí talvez de um apoio, de um diagnóstico diferencial, de um neurologista. Então, avaliar sempre é necessário, não é? Se existe uma queixa, se existe um ponto que, principalmente pela escola, foi levantado como algo que precisa ser investigado. Mas eu queria só aproveitar o gancho, que me passou aqui uma dificuldade também muito interessante que os pais têm nessa questão, né, de aceitar o que a escola traz como devolutiva nessas avaliações que você comentou, principalmente na educação infantil, essas avaliações trimestrais, os relatórios. E aí, os pais têm muita dificuldade em entender o estilo, né, a proposta da escola. E aí eles ouvem falar, né? É montessoriana, é uma escola naturalista, é uma escola construtivista, é uma escola mais tradicional. Dá para a gente dar uma pincelada, assim? Eu sei que está um pouquinho fora do script, mas dá para a gente dar uma leve esclarecida a respeito disso, para que os pais possam entender? Porque essa é uma dúvida muito comum. Muito rapidamente, tá? Pelo amor de Deus, me desculpe Montessori, me desculpe construtivistas, me desculpem todo mundo tradicional, mas na verdade o que é isso? Não existe, assim, o que é o certo e o que é o ruim, né? O bom e o ruim, mas é o que é o adequado. Adequado, certo? Exatamente. Exatamente. É o que é o adequado.
Então, por exemplo, a gente tem aquela pessoa que é mais certinha, mais metódica. Eu não estou falando de questões patológicas, toque, nada disso, tá? Estou falando assim, a grosso modo, né? Aquele perfil mais quieto, mais observador, mais metódico, que precisa de regras muito bem esclarecidas, todo mundo precisa de regra, enfim. Vai para uma escola um pouco mais tradicional, vai para uma escola um pouco mais, né, militarizada. Você falou de Montessori, né? Montessori é apaixonante, né? Montessori vai trabalhar mais com a questão do natural. Então, assim, os jogos, né, de madeira, que é o que a gente vive utilizando, mas aquilo ali tem toda uma proposta sensorial maravilhosa, porque você tem uma questão de temperatura dos materiais, tem uma questão de versatilidade, tem uma questão de deixar a criança mais livre para fazer as construções, entende? É mais uma proposta, assim, experiencial e vivencial, isso, vivencial, dizer. Perfeita. Né? A questão do construtivismo. Então, o construtivismo ele tem em seu preceito aí a não utilização de um material pronto. Ele é um material construído o tempo todo. Então, ele é como se fosse usar aquilo que o aluno traz, né, com a mediação e o aperfeiçoamento do professor. Ainda tem a Waldorf, enfim, tem milhões. Waldorf, você está dentro de um campo, mexendo em árvore, tendo atividades de música de roda, essas coisas mais holísticas. E o que seria uma escola tradicional? Mas é porque, na verdade, hoje em dia, assim como o Brasil, ele é muito plural. Então, eu não tenho muito como é que eu posso dizer, esse rótulo. Eu nunca gostei muito de rótulo. Mas uma proposta tradicional é aquela proposta que tem mais início, meio e fim, que é uma coisa mais configurativa, né? Que é a construção. Então, eu gosto... Hoje, as escolas têm abordado mais o sócio-interacionismo, que é a interação e participação do professor com o aluno, a mediação com a comunidade escolar. Então, existe uma interação aí da sociedade dentro desse vínculo da aprendizagem. Gente, muito rapidamente, muito a grosso modo, precisaria de mais algumas lives para explicar cada né? A gente prepara para o futuro uma live sobre esse assunto mais específico. Pode deixar, não vai faltar oportunidade. Então, doutora Thaís, e aí a gente está falando, né, do universo escolar, dessas propostas diferenciadas, e aí dessa realidade das escolas fazerem algumas pontuações, solicitarem algumas avaliações. Diga. Desculpa te cortar, mas como você falou da questão da dificuldade, só para finalizar, eu falei de uma forma temporária se ela se ela receber intervenção imediatamente. Se não receber intervenção imediatamente, se configura um transtorno. Ele não vai se configurar um transtorno que a gente já vai ver lá para frente, porque a criança já nasce com essa dificuldade. Mas ela se configura um transtorno na questão como é que eu posso dizer, de uma dificuldade significativa dos sintomas. Imagina uma febre. A febre, a dificuldade é um sintoma, é uma febre. Então, tem alguma coisa não indo muito bom no nosso corpo, né? Não está indo muito legal. A gente pega e afere a temperatura, vê que está 37 e deixa. Ah, tá bom, é só um estado febril, não precisa de uma observação melhor. Mas vai esperar chegar no 40 para dar uma otite? Não pode. Ou até para convulsionar, né? Convulsionar, exatamente. Então, quando a gente intervém logo, essa dificuldade ela só passa de uma dificuldade. Quando não, fica muito mais cristalizado e difícil de tirar. Muito bem pontuado, doutora Thaís. E aí, que sinais os pais podem observar que sejam sinais considerados precoces, não é? Nas suas crianças. Antes dos sinais, posso só falar do transtorno, bem rapidinho? Pode sim. Então, assim, saindo da dificuldade de aprendizagem, tem um transtorno. Hoje a literatura científica fala que não tem mais de 5%. Mas se a gente for, de fato, fazer um levantamento, tem mais de 50% das pessoas diagnosticadas com transtorno de aprendizagem. Para você ver, é aquela dificuldade que não foi trabalhada lá no início e se tornou tão grande que, se você aplicar teste, vai revelar dificuldades equiparadas ao transtorno.
que é E o olha que transtorno? interessante, deixa eu te interromper só um instantinho. Claro. Nós temos um quantitativo interessante de clientes adultos que, por causa agora dessa facilidade, né, de ter acesso à terapia através do convênio de saúde, vêm procurar atendimento com uma queixa, já estão na vida adulta, já trabalham, são pais, chefes de família, que vêm procurar atendimento para sanar dificuldades que eles sabem que começaram a surgir lá na fase escolar deles e que, né, por algum tempo, algumas décadas atrás, não se tinha essa possibilidade, essa facilidade, e agora que eles têm, eles procuram essa oportunidade de tratar. A gente tem um quantitativo interessante de pacientes adultos que fazem essa busca e que tratam conosco. É importante a gente fazer essa pontuação. Show, que a gente costuma falar dos traços, né? Se a gente for para a questão do transtorno de aprendizagem, o que é um transtorno de aprendizagem, né? O transtorno de aprendizagem é um transtorno neurobiológico, que ele vai afetar o adaptativo, né? Então, as questões adaptativas, ele vai afetar o social, ele vai afetar o escolar. Então, ele é um transtorno que ele traz muitos interins, sabe? Ele traz muitas dificuldades, assim, expressivas, e a gente precisa conviver com isso. Como se fosse uma enxaqueca, alguém que tem enxaqueca sabe. Você consegue melhorar tomando tratamento, desculpa eu fazer essas associações, mas eu acho que fica mais... Não, mas mais... é ótimo. Né, fica mais claro, sim. Exatamente, fica mais claro. Então, assim, o transtorno, a pessoa nasce com ele. É uma disfunção neurológica. Então, o cérebro, ele não vai ter o mesmo funcionamento que os outros típicos, que a gente chama de, né, existe a questão atípica. Então, tem os vários transtornos de aprendizagem. Tem dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia. A disgrafia está vindo aí como transtorno de coordenação motora, mas, enfim, também tem ela. E tem as outras... Tem uma espectadora nossa, Ana Patrícia. Ela está dizendo que os exemplos são claros e simplesmente perfeitos. Que ela entendeu com perfeição. Viu? Que bom, que bom, graças a Deus, que bom. Então, assim, e a gente ainda tem os outros que estão dentro, né, esses todos fazem parte, se a gente for estudar o manual diagnóstico, o que é o manual diagnóstico? DSM, né? Manual diagnóstico de doenças e transtornos mentais. Ele é americano, tem a tradução aqui, e é por onde os médicos, né, que dentro de uma avaliação multidisciplinar, principalmente com suspeita de transtorno, a gente precisa da mediação de um médico, seja ele psiquiatra, ou neurologista, ou neuropediatra, tá? A gente precisa da avaliação, é por onde norteia tudo isso. Então, ali estão descritos bem, né, muito bem os sintomas, mas tem diversos outros materiais de investigação clínica, tá? Então, os transtornos do neurodesenvolvimento, eu posso falar os que são da minha área, né? Os que eu posso trabalhar. Então, vem aí deficiência intelectual, TDAH, autismo, que é a minha grande paixão, né? Agora, transtornos de aprendizagem são esses, que fazem o déficit, né? Que tem um déficit na leitura, na escrita e no cálculo. E a criança já nasce assim, tá? Ok. Então, você respondeu aí a nossa pergunta sobre a diferença entre dificuldade e transtorno, não é? Perfeito. E se tratando, então, da observação dos pais, para que eles possam endossar, né? Perceber o endosso da observação que a escola fez ou faz. Que sinais, assim, que na prática eles podem observar na criança e que pode, então, chancelar a necessidade de uma avaliação? Por favor, antes de 2 anos, se a fala não se apresentar, não tem essa de esperar até 5 anos, tá? Vamos aproveitar a fase ouro de desenvolvimento, porque é como se fosse assim, Cida, imagina uma possibilidade enorme de aprendizado, e que essa porta é como se fosse uma porta, assim, aquela porta mais escancarada possível para a criança poder aprender. A esponja, né? Que a doutora Luciana comentou no domingo passado, né? A esponja. Quando o ano vai passando, essa porta ela vai se estreitando. Então, é incapaz de aprender? A gente aprende a todo momento, em qualquer idade. Mas existem os marcos do desenvolvimento muito bem esclarecidos. Quem não assistiu a live anterior, assista, tira print, que tá ótima, tá? É verdade. Mas então essa questão dos sinais, né? O que precocemente a gente precisa observar, principalmente antes dos 3 anos de idade? Então, atraso de fala.
Dá uma olhadinha na live anterior de verdade, mostra lá até 2 aninhos, então a criança precisa estar falando e formando frases com 2 palavras, relatando eventos passados, então ela precisa estar se comunicando, não é somente se fazer entender, tem muito isso em relatório de educação infantil, ela se faz entender, ok, legal, tá de comunicação não verbal, que é aquela que a fala não aparece, mas ela está falando, ela está relatando, ela está compreendendo, olha quanta coisa a gente precisa observar. Há 2 aninhos não apresentou, 1 ano e meio não falou nem a primeira palavra, Cida, socorro, entendeu? Busca uma fonoaudióloga, busca essa questão. Então, atraso de fala é tá? A questão da oralização prejudicada ou até mesmo a escrita. Então, quando apresenta, tanto na fala quanto na escrita, troca, né? Então, a gente tem as trocas... então você vai dar um show nisso, né? Pode para mim. As trocas fonéticas, fonológicas, enfim, a questão do T e D e T, que são muito parecidos, né? O som. Isso, mas tem criança um ponto articulatório igual. Aí, tem criança que faz as trocas com os sons, assim, totalmente diferentes, então a gente tem que ficar com um olhão mais alerta. Dá um exemplo aí, Cida. Eu costumo dizer muito para os pais que o nosso português, apesar de lindo, ele não ajuda, né? Porque a gente tem letras que são parecidas, são semelhantes, ou pelo nome que elas têm, né? Ou pelo som que elas fazem, ou pela forma como elas são escritas. Então, são 3 possibilidades de erro, não é? Assim, de confusão, pelo menos, até que a criança, de fato, comece a ter domínio desse uso. Uhum. E aí, a gente tem aí os pares que a gente chama de homorgânicos. P de papai, B de bola, o T de tatu e o D de dedo, que você comentou, o F e o V, né? O F de farofa e o V de vovó, porque são sons, por exemplo, o F e o V, a gente chama de lábio-dentais, né? O lábio, para a gente poder fazer o ponto articulatório, o lábio tem que encostar no dente. Por que a gente chama de par? Porque um é surdo e o outro é sonoro. Em um só sai o ar da boca, que é no F. No V, além de sair o ar, tem vibração das pregas vocais. A gente, inclusive, é esse um dos recursos que a gente usa com a criança para que ela perceba essa diferença. Se eu fizer o som do F de farofa e colocar a mão no meu pescoço, eu não sinto nada no pescoço, mas eu sinto o arzinho saindo aqui. E quando eu faço o som do V, eu sinto o ar saindo aqui, mas também sinto a vibração aqui das pregas vocais. Então, por isso que o V é sonoro e o F a gente chama de surdo, porque não tem essa vibração. Então, tem muitos sons, para além dessas outras 2 possibilidades que eu comentei. O M de mamãe e o N, né? Os 2 sons são nasais. Se a gente fechar os olhos e você fizer... existe uma diferença, assim, muito pequena, mas basicamente o ouvido da criança, nessa discriminação, vai perceber esses sons como iguais, mas eles não são iguais. Os 2 são nasais, mas o ponto articulatório de um é boca fechada e o outro é língua dental, é a língua lá no alto, atrás dos dentes superiores, dos incisivos superiores. Então, a gente trabalha exatamente essa diferenciação, mas é muito comum a criança trocar isso na escrita, quando ela começa a ter contato com as letras, com o alfabeto, com os sons, né? Com os sons que as letras fazem, então, assim por diante. Mas esses sons, tá vendo, gente? Como a importância da equipe multidisciplinar? Vocês têm noção de quanto eu aprendo mensalmente, semanalmente, que é rodeada de fonoaudiólogo. Aí dentro da fonoaudiologia tem especialista em voz, especialista em linguagem, são campos diferentes, não são a mesma coisa. Enfim, meu Deus do céu, uma infinidade de assuntos. Mas então, essa questão de atraso, né, na fala ou na escrita, óbvio que a gente vai precisar respeitar o processo de alfabetização. Então, essas trocas, tanto mais na escrita, né, em relação a sons muito parecidos, mas às vezes a criança vai trocar um B pelo um V, ou um N pelo um J. Então, você vê que, de fato, é a dificuldade no processamento, né, a codificação e decodificação desses símbolos. Aí já é uma questão muito mais específica, tá? Mas teve atraso. Eu costumo dizer que é um semáforozinho. Se acendeu a luz amarela, vai investigar que tem.
Sim, sim. né? Muito bom, muito bom. Tem, a, tem Pode mais coisas. falar. Tem a Não, questão de pode falar. Tem a questão de coordenação motora. Então, assim, eu estou aqui puxando sardinha para os relatórios da educação infantil, porque é verdade. É Sim, impressionante, né? Essa atuação na escola me dá essa possibilidade, me dá esse leque muito legal, porque a gente consegue fazer o acompanhamento. Que a criança, quando a gente pega a criança com 2 aninhos de idade, vai pegar a criança lá com 10, estuda esse relatório de educação infantil com 2 aninhos, que já tinha lá algumas percepções que as professoras, né, convivendo ali diariamente, já observavam. E sim, quando com a família é certeza. bastante atenta e vai buscar logo, essas dificuldades não chegam até 10 anos, né? Não chegam posteriormente. Então, O coordenação que, visual. o que infelizmente ainda é uma realidade, não é? Nós admitirmos, também temos um contingente grande de pacientes, de clientes nessa idade, que chegam para começar um tratamento terapêutico, uma intervenção terapêutica com 9, 10 anos. Né? Exatamente. E nesses casos, é bem específica a característica de que os pais, os responsáveis, só de fato foram procurar atendimento porque a criança tem um histórico de repetição escolar. Isso é Isso um aí. fato também que é muito perceptível na nossa prática, desde que a URF existe, assim, é muito latente, isso acontece com frequência. Quer ver, por exemplo, como a gente tem que respeitar, a gente não vai engessar, mas a gente tem que respeitar neurologicamente. Então, neurologicamente, o cérebro ele vai estar preparado para a leitura de 6, 7 anos. Se a gente só intervém com 10 anos, a porta de 6, 7 anos estava assim. De 9, 10 anos está assim. Aí, ao invés da gente conseguir um resultado muito mais rápido, né, e mais adequado, a gente vai conseguir ele em um longo tempo de intervenção. Por conta exatamente daquela condição cerebral, né? Daquela condição neurológica. A porta Exatamente. já se estreitou. E aí, é Exatamente. possível? É super importante a gente responder essa pergunta. É possível? É. Mas aí eu vou aproveitar um gancho aqui. A doutora Carla Guedes é a nossa psicóloga da equipe. E ela fez aqui para nós uma pergunta, perguntando assim: caberia uma avaliação da dinâmica familiar? Crianças de pais separados, por exemplo? É muito interessante, assim, eu acho que cabe nesse momento a gente falar dessa questão, né? Porque em casos como esse, Total. em outros, é óbvio que a figura, né, do trabalho psicológico, desse apoio, essa base terapêutica psicológica, principalmente, vai ser muito bem-vinda, porque ela, com aquele olhar de entender como que se dá aquela dinâmica familiar, principalmente na questão de autonomia, independência, estruturação familiar, e aí, se no caso os pais estão juntos ou se são separados, quais são as rotinas que essa criança tem. Porque, vejam, pais, né, responsáveis, nós estamos falando de uma criança que apresenta dificuldades ou transtornos na escola, que é onde ela passa boa parte do seu tempo, né, durante o dia. Nós não estamos vivendo essa situação agora, mas existe, né, minimamente o resquício desse hábito, dessa rotina. Nós não estamos falando desse momento agora que nós estamos vendo de pandemia, de isolamento, não. A gente está falando daquela situação mesmo rotineira, habitual, aquele sistema que nós estamos habituados e que toda criança vive de ir à escola todos os dias. Então, quando a gente observa que existem questões, principalmente as comportamentais, que são as principais, porque muitas vezes os olhos dos responsáveis precisam estar atentos exatamente para cada um desses pontos que nós pontuamos aqui, né? De algo que passou despercebido, ou de algo que foi até percebido, mas que não foi dada a importância devida, considerando-se que a gente falou muito sobre isso também no domingo passado, né? Sobre você se reconhecer, às vezes, como pai e mãe, naquele comportamento da criança, e aí justificar, não, eu também aprendi tarde, eu também tive problemas, também não gostava de ler, eu também não gostava de que estudar, a minha prática era gente outra. que a gente chama Fala, Cris. que a gente chama de diagnóstico ampliado. Quando a gente vai fazer uma anamnese, isso é muito comum, Cida. Isso foi uma questão que você tinha falado lá, mas eu não reforcei e você voltou com isso. Na anamnese, a gente faz as perguntas e o pai fica assim, ué, mas eu tive isso. Não, mas espera aí, eu passei por isso. Não, mas e como é que faz? Eu falei, agora você provavelmente apresenta traços. Porque diante de todas as dificuldades, o sofrimento, tudo que aconteceu, você conseguiu lidar. Sim. Entendeu? Mas é muito comum.
E aí é super importante a gente ressaltar, né, que caberia sim, doutora Carla, a senhora melhor do que ninguém sabe, né, o quanto que nós fazemos essas indicações e o quanto que nós temos, né, assim, relatos positivos, não é, do quanto que a estruturação familiar foi reestruturada, essa que é a palavra, né, do quanto que muitas mudanças ocorrem, mudanças do dia a dia realmente, olhares que são, né, atiçados para que algumas coisas sejam modificadas e de fato aquela criança ganhe um pouco mais de autonomia, de independência do ponto de vista positivo, né, reforço positivo para organização, para amadurecimento, né, para compatibilidade cronológica, de acordo com a idade, e mental. Então tudo isso vai corroborando de forma positiva para que não só a família, mas principalmente a criança, que é o nosso, né, ponto principal, é o nosso cliente, venha a vencer as suas dificuldades, superar esses desafios, né, e a gente consiga ter os resultados positivos que a gente tem. E esses relatos também tão maravilhosos, né, de agradecimento, enfim, de reconhecimento do quanto, às vezes, principalmente houve, né, essa dúvida de, meu Deus, será que é preciso isso tudo mesmo, não é? Será que é isso tudo? E aí a gente vai com esse olhar, né, principalmente que a doutora Carla fala muito, acolhedor, né, principalmente de acolher e de entender como aquela família funciona e dizer e demonstrar a nossa postura de que nós estamos ali para ajudar, simplesmente para ajudar e, de repente, iluminar um pouco mais o caminho para que ele fique mais fácil, não é? E no fundo, Gente, é basicamente assim, pensa de repente num globo girando, né? A psicóloga ela vai parar o globo, sabe? Ela vai ajustar a casa para a fonoaudióloga vai, psicopedagoga vai, né? Mais ou menos, cada uma vai atuando na sua área, entende isso? Isso aí. Ajusta o sistema. Isso aí, muito bom. E aí, doutora Thaís, acabou que você falou do slide, né? Acabou falando daqueles sinais que estavam no slide que a gente queria mostrar, não é? Desses sinais. Eu não falei, porque daqui a pouco as psicomotricistas vão brigar comigo, elas são mega importantes, terapeutas ocupacionais também. Então, toda a questão psicomotora, as aulas de educação física, né? Eu vou levar sempre para o ambiente da escola, que é a minha praia, mas assim, a questão motora tem que ser muito bem observada, né? Então, a gente tem uma capacidade visomotor, o olho coordena a mão, então saber como é que essa criança está lidando com o espaço, está conseguindo administrar esses espaços. E aí tá? a gente então, tem exemplo, nessa questão da coordenação motora, a gente tem exemplos mil, né? Aquela criança que se aproxima muito da folha, que tem que virar a folha toda, ou então que deixa a folha na posição que o professor coloca, mas aí ela se ajusta na cadeira para poder se aproximar, não é? Perfeito, isso aí. Tem muito disso também. Muita coisa. Então, e aí, já é uma prática na fonoaudiologia, a gente, independente das queixas, não é? O profissional ia até a escola para conversar com a escola, terapeuta, não é? E aí falar, pontuar para a escola, na verdade, situar a escola de que ele, enquanto terapeuta, foi procurado para aqueles responsáveis. E aí, com que queixas, o que foi abordado, o que foi avaliado, o que foi identificado. E muitos pais nos perguntam isso, né? Sempre que é possível, a gente vai presencialmente até a escola. Isso é muito importante pontuar. Isso é um trabalho que, inclusive, a gente não cobra por ele. Cobra por ele. E a gente faz questão, assim, de ir, né? Às vezes isso não é possível, mas a gente não deixa de fazer a troca com a escola, entrando em contato com a coordenadora psicopedagógica, através de relatórios. Então, esse estreitamento, para qualquer que seja a questão, ele é muito importante. Exatamente pelo que a gente acabou de dizer, né? A escola é a segunda casa da criança. Então, a gente precisa passar, para quem lida ali com a criança no dia a dia, às vezes algumas estratégias necessárias que a gente está usando do ponto de vista terapêutico. Mas, principalmente, quando a criança, não é, o cliente chega até nós com uma queixa escolar, aí é obrigatoriedade nata ir até a escola, e existem algumas facilitações, algumas estratégias que são necessárias que, com o endosso, né, a chancela, inclusive de um médico, fechando um diagnóstico, que a gente possa passar isso para a escola. E aí eu queria, doutora Thaís, que a senhora falasse, né, que você falasse
um pouco mais específico. Que situações, eu acho que a gente pode usar até exemplos que a gente já viveu lá na clínica, Claro. né, sem citar nomes, de situações assim que foram necessárias, nas questões das avaliações, nas questões do uso do papel, da escrita que vai ser utilizada, da cor da folha, enfim, você vai poder dar esses detalhes de uma forma mais ampliada aí para quem está nos ouvindo. Fala para a gente, fugir, vou fugir totalmente do script, tá? Você deixa totalmente à vontade. Então, olha só, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente um acompanhamento, uma observação muito minuciosa dos alunos que compõem a turma. Então, assim, como professora, né? Então, o professor, dentro de sala de aula, ele precisa observar aquele aluno que às vezes está franzindo muito a testa, não está conseguindo enxergar de longe, aquele aluno que às vezes é muito tímido, não dá trabalho, a gente deixa ele lá quietinho, mas buscar, né? Então, buscar esses alunos que, de fato, às vezes não dão trabalho, às vezes dá muito trabalho, pega o problema para você, pega a situação para você, coloca na frente, sabe? Porque no momento que você está explicando, que você está interagindo, você consegue utilizar uma modulação de voz. Então, às vezes, você está falando assim, o estado de alerta da criança desce, aí você fala, mas, de repente, dá um grito, não um grito, né? Mas eleva um pouco a voz, faz essas... A questão da expressão facial para o mecanismo visual, não é? Essa linguagem linda que a Cida falou, entendeu? Partindo dessa linguagem linda que a Cida falou, a gente... Então, assim, o professor, ele vai pegar aquele aluno e vai ficar com um olhar um pouco mais atento. Então, vai direcionar esse olhar. Se vê que ele está se dispersando com muita facilidade, porque um passarinho bateu na janela, né? Isso é outra questão também. Se vê que uma criança é mais desatenta, retira do ambiente distrator, então tira de porta, de janela, deixa sempre à frente. Thaís, mas eu não tenho 3 fileiras na minha cadeira, na minha turma, e acontece muito isso, né? Mas se eu pudesse, botava todo mundo. Gente, faz alternância. Colocou uma semana na frente, a outra semana o outro fica na segunda fileira, não deixa lá atrás. Enfim, são várias estratégias que a gente pode, né, que a gente pode utilizar. Uma questão muito legal também é você esclarecer como vai ser aquela aula. Então, se possível, colocar a rotina no quadro, ou falar qual o próximo ponto, né? Utilizar um relógio para a criança ir aprendendo a administrar o tempo. Então, mas deixa eu te interromper só um instantinho. Essas dicas, elas são ótimas para o professor. Sim, mas sim. Eu queria que você chamasse atenção para os pais, né, que estão nos ouvindo. O que a gente vai falar lá com esse professor? A gente está dando essas dicas que a doutora Thaís está comentando aí, como vocês estão vendo, mas existem algumas estratégias facilitadoras que a gente pode solicitar, e aí que a gente deixe muito claro aqui, que isso varia de caso a caso, né? São questões muito específicas de cada cliente, mas existe, por exemplo, crianças, né, que necessitam de uma letra maior, porque a gente observou uma questão visual. Isso, avaliação. nas questões da avaliação. Fora essas questões assim mais pontuais que o professor já pode inicialmente fazer em sala de aula, tem algumas questões também que até redigido em relatório de observação diagnóstica psicopedagógica, a gente sugere, sim, algumas coisas que são adaptações para melhorar. Então, fonte maior, espaçamento entre as questões, a gente chama de linha guia. Então, você faz uma questão e coloca uma linha para separar, porque a criança com déficit de atenção está lendo a pergunta e se desorientando com outras informações que vêm à mente ou que ela está visualizando. Então, essa linha, né, mais forte, é como se fosse ei, parou, já passei para outra questão, então eu tenho que me concentrar mais nessa questão. Organiza a criança, não é? Exatamente, né? Tem o auxílio ledor, então, de repente, uma criança diagnosticada com dislexia, a criança ela tem muita dificuldade no processo da escrita, né? Ela apresenta essa intenção escrita, mas ela consegue falar o conteúdo muito bem quando perguntado e feito as provas de forma oral, né? O local separado, para justamente a gente conseguir como se fosse fazer uma higiene, uma higiene do ambiente, sabe? Tirando todos os estímulos distratores. Porque se você estiver ali com auxílio ledor, mas numa sala com menos alunos ou um tratamento
né, uma questão individualizada para fazer a prova, a criança pode se sair muito melhor. Para quem Mas não está é nos ouvindo, pode falar, Thaís, desculpa. Não. Mas é importante, Cida, que isso não é como se fosse o antídoto. É uma Sim. questão paliativa. A criança que tem transtorno de aprendizagem, não é porque ela está com essas adaptações, ela vai sair do 5 para o 10. Ela vai ficar ali na questão da média. Era o que eu ia pontuar, assim, para que todos possam, quem está nos assistindo, possa entender, principalmente algum pai, né, algum responsável, alguma mãe que se identifique numa situação com uma criança dentro desses casos que nós estamos citando aqui, entenda que tem uma linha do tempo, não é? Existem alguns sinais que nós colocamos aqui que os pais podem observar em casa, quando a criança se propõe a estudar, a fazer alguma tarefa escolar. Existe a queixa da escola, que aí muitas vezes vem acompanhada de uma sugestão para que se faça uma avaliação, e aí a gente fez essa diferenciação, né, do que pode ser feito do ponto de vista fonoaudiológico, do que pode ser feito do ponto de vista psicopedagógico, principalmente se essa queixa ela é estabelecida como caráter escolar, e aí dentro dessa avaliação, o que a gente observa, o que pode acontecer em caráter temporário, em caráter definitivo, e aqui, nesse momento, a gente acabou não falando um pouco, mas as possibilidades são muitas, né? A doutora Thaís citou, pode se tratar de um caso de autismo, pode se tratar de um caso de deficiência intelectual, de um déficit de atenção, né? O TDAH, que está muito em alta, a gente tem observado assim, um contingente grande de pacientes que tem esse diagnóstico, outras questões visuais, outras questões auditivas. Pós-pandemia, isso vai aumentar horrores. Muito, a gente sabe disso. Que não é o transtorno. Sim, é diferente. Sim. Então, diante desses diagnósticos, o que a gente observa que pode ser utilizado como uma estratégia, e a gente chama exatamente assim, estratégia facilitadora, e que enquanto nós, enquanto equipe, podemos observar que isso pode ser solicitado à escola, né? Independente de haver uma solicitação ou não, nós estreitamos esses laços com a escola para que ela possa entender que aquela criança está em tratamento, que nós observamos aquilo que foi apontado pela escola, e aí, se houver questões até mais amplas, mais complexas, além daquilo que a escola observou, nós passamos isso também, e ali ficou uma grande oportunidade para que a gente possa estreitar esses laços e junto terapeutas como escola e a família, não é? Que vem junto, que aí tem todo esse aparato conosco terapêutico, segue junto buscando essa alta, né, de desenvoltura, de desenvolvimento e evolução da criança como um todo. Só para a gente poder situar, né? E forma essa equipe multidisciplinar que tanto amo, entendeu? E que a gente tanto fala aqui e bate nessa tecla, não é? Nós realmente nos complementamos. Gente, já são 6 horas, o tempo voou, meu Deus! Então, a gente queria agradecer a todos. Vamos aproveitar para a gente poder umas perguntas aqui que surgiram. Ó, a Ana Patrícia perguntou assim, quando uma criança é superativa, mas apresenta dificuldades em verbalizar, como o professor pode intervir na sala de aula? Quando a criança é superativa, superativa do ponto de vista motor, pelo que eu entendi. Sim. Mas apresenta dificuldades em verbalizar, como o professor pode intervir na sala de aula? Você responde ou eu respondo? Eu posso responder um pouquinho do meu lado, você responde, assim, rapidamente, assim, às vezes a gente tem que ver, às vezes a criança não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa agitação, ela tá tão grande que primeiro a gente precisa acalmar esse corpinho, né? A gente fala muito isso na educação infantil. Vamos primeiro acalmar esse corpinho, fazer um exercício de respiração, olhar nos olhos e falar, agora o que você precisa? Pode falar agora. A gente tem que saber contornar essas situações em que a criança é muito hiperativa, a gente não vai diferenciar esse comportamento, a gente vai fazer com que a criança saia da hiperatividade, do ativo, da criatividade e fique muito aquém, não é isso, mas a gente precisa adequar. Então, se ela é muito hiperativa, o nosso estado tem que ser mais calmo, a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio. E entender também a justificativa dessa superatividade, né, motora. Com certeza. Tem algo aí querendo ser dito. E aí, é nessas horas que a psicóloga da nossa equipe nos ajuda muito. Nós gostaríamos de agradecer. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, aproveita esses últimos minutos, não é?
Gostaria de agradecer a presença de todos que nos prestigiaram aqui nessa tarde de domingo. Foi um bate-papo muito rico. E eu gostaria de dizer que, acompanhando, não é, essa linha de raciocínio, vamos dizer assim, falando de fala, de desenvolvimento neurológico, desenvolvimento da linguagem, no próximo domingo nós vamos ter uma live falando sobre gagueira. Essa eu não posso prometer. De jeito nenhum. Eu estou aqui tentando, né? Não vou aguçar, mas talvez tenhamos uma convidada. Vamos ver se vai ser possível, né? Que tenhamos uma convidada, uma autoridade no assunto. Mas, se não tivermos, vamos falar da nossa experiência na URF, como nós tratamos casos de gagueira. É uma experiência bastante ímpar, muito enriquecedora do ponto de vista terapêutico, profissional e também desafiadora. Mas nós vamos entender o que se fala hoje, o que se tem de conhecimento científico, inclusive, sobre a gagueira. E eu vou colocar aqui um próximo banner que fala sobre uma promoção. Ó, quem entrar em contato conosco hoje pelo nosso telefone fixo, até as 22 horas, está garantindo 50% de desconto na avaliação multidisciplinar. Seu filho, sua filha ou alguém que você conheça vai passar por uma avaliação com uma das nossas fonoaudiólogas da nossa empresa, com a doutora Thaís, que vocês viram aqui trocando, né, esse conhecimento muito bem-vindo nesse domingo, e vai passar também por uma avaliação com a nossa psicóloga que faz parte da nossa equipe. Então, não percam, aproveitem essa oportunidade. Até as 22 horas de hoje, quem ligar vai garantir esse cupom de desconto. Não esqueçam de se associar lá, né, assinar o nosso canal no YouTube, seguir a URF nas nossas redes sociais. É sempre um prazer enorme estar aqui. E a gente se vê, então, no próximo domingo, se Deus quiser. Se cuidem. Eu espero que todos tenham gostado tanto quanto nós. Foi muito proveitoso, não é? E podem aguardar que a doutora Thaís vai voltar em outras oportunidades para a gente abordar outros assuntos. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigada aí mais uma vez pela presença. Dona Keila, senhora Vânia, Patrícia, doutora Carla Guedes, doutora Isabel, Alex, Gerson, super obrigada pelo apoio. Um beijo e boa semana. Tchau, tchau, pessoal.